Qual que é a diferença de ter o espaço físico e a casa? A diferença é o seu poder de produção que aumenta. Então, ou seja, quando você tem um espaço físico, quando você começa a investir em equipamentos, você passa a conseguir produzir mais no mesmo horário. Obviamente, se você dominar ferramentas técnicas de venda, você consegue aumentar as suas vendas. Não adianta você, muitas vezes, dominar técnicas de venda, saber como que vende, se você não consegue produzir, não consegue entregar. Então é um tiro no pé. Você vai ficar sempre limitado a isso. E aí você vai passar a se culpar, passar a criar monstros na sua cabeça desnecessários. Mas por isso que é tão importante você reinvestir, você criar essa e começar a ter a criar essa mecânica dentro da sua própria loja para aumentar a produção. Óbvio, chega uma hora que você passa a investir, chega uma hora que você passa a investir menos, chega uma hora que, deu 5 mil de lucro esse mês, 2,5 eu guardo para investimento, 2,5 eu vou comprar um Corolla, talvez. E é assim, é esse processinho que vai se fazendo. Por que você acha que as pessoas ainda têm tanto receio de começar dentro de casa? É um medo. É um medo, eu acredito que é um medo até meio que natural. E eu quero te dizer que esse medo não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Ah, será que vai dar certo? Medo do julgamento, principalmente. Esse na minha opinião, que é só na minha opinião, né? Então, às vezes, na opinião de 99% das pessoas não vai ser. Mas o medo do julgamento acho que é o pior. É o que mais trava as pessoas. Pra mim, Eduardo, e aí é muito pessoal isso, foi o mais fácil. Porque eu quero que todo mundo se foda, falando meu português claro. Se você não gosta de mim, é azar o seu, amigo. Se você vai falar, o blogueirinho. Quantas vezes eu fui chamado de um blogueirinho depois que eu comecei o Delivery Sem Filtro? Quantas vezes? Hoje eu tenho beirando os 2.000 alunos. Hoje eu tenho 47 mil seguidores. Hoje eu sou referência pra muita gente. Hoje eu não sou mais blogueirinho, né? Só que se eu tivesse pensado nisso lá atrás, com certeza eu não. Eu nem Eu saí dali. não estaria até aqui. E o pior, né? No meu caso, é pior. Porque por último eu teria deixado de fazer uma coisa que me faz bem. Porque me faz bem isso. Então eu teria ter deixado de fazer uma coisa que me faz bem. Então isso por si só já seria muito ruim. Mas o pior seria a quantidade de pessoas que eu deixaria de ajudar. Quantidade de sonhos que foram realizados depois de eu ter virado um blogueirinho. Então, pra mim foi muito fácil romper essa barreira, porque eu não tenho vergonha de porra nenhuma. Não tenho vergonha de nada, eu não sou tímido, não sou. Imagina se você não tivesse, né? A Patrícia podia estar vendendo apartamento dela agora. Exatamente. A história da Patrícia é o maior exemplo, né? Que o próximo passo dela era vender o apartamento pra pagar as contas do restaurante. E se eu não tivesse me tornado um blogueirinho, com certeza algo de não tão bom, né? Ontem a gente estava no encontro do Mastermind e a Patrícia falando de mais uma vez. E mais importante, de como ela bateu o recorde e viu a operação dela funcionando. Fizeram 200 e poucos pedidos e viu a operação dela funcionando sem que ela colocasse a mão em nada. Porque uma das coisas, isso é um defeito, mas isso é um defeito um pouco mais para um nível mais avançado, mas que você pode começar a se policiar desde quando você começa a ter o seu primeiro colaborador. Qual que é o grande problema? Quando eu fui fazer uma consultoria presencial na Patrícia, por exemplo, eu vi. O grande problema é que ela faz. Ela bota a mão, ela participa. E não você tem que delegar. Você tem que ensinar a pessoa a fazer. A pessoa tem que saber fazer. Então, e foi exatamente esse processo que ela conseguiu fazer agora, onde rodou toda a. E o dono, muitas das vezes, ele atrapalha. Eu só percebi isso quando eu realmente saí da operação, porque até então eu achava que a operação não ia funcionar sem mim. E hoje a operação funciona muito melhor sem mim. Eu era um peso que chegava muitas das vezes a atrapalhar. Então, e é algo que a Patrícia pôde perceber isso, como a operação dela rodou essa semana sem ela colocar a mão, ela tá só ali participando, tá auxiliando em alguns pontos ali, alguém começou, tem um gargalo ali, vou ajudar ali, vou ajudar aqui, vou ajudar ali, mas você não tem a responsabilidade de estar em todos os lugares. Porque muitas das vezes o seu colaborador deixa de fazer alguma coisa porque você tá ali. Ele tem medo de que aquilo seja errado. E aí, voltando só um pouquinho da pergunta, eu acho que o maior problema é o medo. E é justamente esse medo. Primeiro é o medo do julgamento e depois é o medo de saber se vai dar certo ou não. Cara, uma coisa é fato. Se você não fizer, não vai dar certo. Você não tem a dúvida disso. E se você fizer, pasmem, pode dar certo.
existe a grande possibilidade de dar certo. O que você precisa fazer? Entender que você precisa se preparar. É o famoso romper a barreira do sei de tudo. Tem muita gente também que eu já vi, por exemplo, que o cara estuda muito, o cara vai, analisa, estuda o mercado, estuda isso, estuda aquilo outro, e blá, 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 blá. E fica só nisso. E aí o cara fala, eu sei de tudo. E, cara, você não sabe de tudo. Você nunca vai saber de tudo. Meu delivery hoje fatura o que fatura. A minha operação roda praticamente agora sem mim, depois ainda, principalmente desses lances pessoais que eu me afastei bastante do delivery, praticamente sem mim ela roda. E continua crescendo, continua. Eu tava agora, encontrei com a dona Kika agora, falando que tá tudo em ordem, tudo em dia. 13º vai ser todo mundo pago, tudo tranquilo, tudo feliz, tudo contente, tá tudo caminhando do jeito que tem que caminhar. Óbvio que os projetos eles deram uma modificada, mas o delivery continua rodando do mesmo jeito. Certo? Certíssimo. Deixa eu ver os comentários aqui, só mais um pouquinho, só mais uma vez. Tiago aqui, acabamos de falar dele, ó. Fala Eduardo e Cadu, tamo junto, Tiagão. Claudiene. Boa tarde, meu querido. Consegui comprar seu curso, tô ansiosa. Seja bem-vinda, Claudiene. Bora transformar esse delivery aí. E tem gente perguntando da Black Friday aqui ainda. Thiago Salles. Sabe quando vai ter o Black Friday agora? Em 2050. Perigoso é chegar em 2050 alguém falar assim, lembra que lá em 2022 você falou isso? Eu não duvido disso não, hein? Estou 1 semana sem pisar na operação, infelizmente por problema de saúde, mas a operação está rodando normalmente. E muitas das vezes, isso acontece. E acaba sendo uma coisa boa. Uma das vezes que a operação rodou sem mim, e que foi quando eu comecei a vislumbrar essa possibilidade, não sei se você lembra, foi quando eu desmaiei na operação. Foi. Eu já desmaiei 2 vezes na operação trabalhando. Uma na época de pizzaria, nem tinha marmitaria. E aí o meu funcionário tinha faltado, e eu tava muito nervoso. Por quê? Só pra vocês entenderem essa lógica. O Glauber, ele era o meu pizzaiolo, cara, ele fazia 2 pacotes de massa, que davam 50 e poucos discos, em coisa de 40 minutos. Ele era muito rápido, muito rápido. E eu não era. Eu demorava pra fazer esses mesmos 2 pacotes 1h30, 2 horas. Então ele entrava às 4, ele fazia a massa, fazia o pré-preparo das coisas que tinha que fazer, e 6 horas a pizzaria estava aberta. E aí o cara não chega, só que eu penso, ele vai chegar. O cara não chega, aí eu penso, ele vai chegar. Aí não chega, eu penso, ele vai chegar. Quando deu 5h30 da tarde, o cara não chegou, fudeu. Aí eu fui começar a fazer massa. Aí você começa aquela tensão, nervoso. Comecei a fazer massa, nervoso. Até então eu não sabia que eu tinha problema de pressão. E não foi nessa época que eu descobri, porque eu não fui atrás. Aí até que ficou tudo meio branco na minha frente. Eu comecei a me sentir muito mal. Aí eu fui no banheiro jogar água no rosto. No que eu entrei no banheiro, que eu abaixei pra jogar água no rosto, eu caí, bati a testa na pia e caí no chão. E aí, caí desacordado. Depois de uns 15 minutos, o índio, lembra do índio? Sim. O índio foi lá e estendeu o braço e o que aconteceu? Eu tô passando mal. Eu coloquei lá e eu voltei a trabalhar. E aí eu tomei a água, fiz alguma coisa e eu voltei a trabalhar. E rodou normal. Essa foi a primeira vez que eu desmaiei. A segunda vez que eu desmaiei foi... Aí já foi... Não foi bem, na verdade, um desmaio, mas que eu tava passando muito mal. E quando deu aquela acalmada na operação, que dá aquela acalmada, eu peguei e deitei na porta do restaurante. Bem na porta da cozinha. Da rua pra cozinha tem uma porta. Eu deitei bem naquela porta, tranquei, deitei, porque é onde batia o vento da rua, porque a cozinha é quente, batia o vento da rua, então dava uma refrescada em mim que eu tava com calor, e eu deitei passando muito mal. E aí o pai da Kika chegou, e nessa época já se ventilava muita possibilidade de eu ter pressão alta, porque meu pai tem, então é algo hereditário, e aí eu nunca fui ver, e aí o seu Zé chegou e começou, não, você vai comigo, você vai no hospital, eu não vou pro hospital. Só que o seu Zé é uma pessoa que eu tenho muito respeito, então, tipo assim, eu não ia bater de frente com ele, não vou, pronto, acabou. O dia até que eu briguei, por exemplo, que ele entrou na minha frente, você não vai, eu respeito, entendeu? E aí eu falei assim, seu Zé, vamos fazer o seguinte, então, tá toda essa possibilidade ventilando, que se eu tenho pressão alta, que se eu tenho isso, que se eu tenho aquilo, vamos fazer o seguinte, tem uma farmácia aqui na esquina, a gente vai na farmácia e mede minha pressão. Se minha pressão estiver alta, eu vou pro hospital. Senão eu vou pra casa dormir e ninguém me enche o saco. Combinado? Combinado. Aí a gente foi pra farmácia medir a pressão, aí o cara botou o negócio no braço aqui, começou a medir a pressão, a hora que ele terminou de medir a pressão, ele falou, só um minutinho. Aí ele foi lá pra fora, chegou pro seu Zé e falou, o senhor conhece ele? O senhor tem alguma intimidade com ele? Tem, é meu genro, sim. Corre pro hospital com ele. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí o cara veio e falou, sua pressão tá 19 por 15, acho que era. É muito perigoso, se você tiver AVC você vai morrer, e pá, eu fui pro hospital. Foi aí que eu descobri que eu tinha problema de pressão.
Parece que Bem- temos um problema aqui. Bem-vindo ao mundo. E foi justamente nessa hora que eu comecei, que a operação funcionou sem mim, porque no dia seguinte eu não fui trabalhar. Que eu acho que quando você descobre que tem um problema, você fica muito mal, né? Aí eu fiquei ruimzão, aí passei dias ruins, o remédio demora a fazer efeito. E aí, enfim, foi aí que eu comecei a tomar remédio de pressão. Depois na pandemia piorou isso, mas foi só a primeira parte. E foi com problema de saúde que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de sair. Ou a pelo menos pensar nisso, porque até então eu nem sonhava em sair dali. Eu nem sonhava. O dia que eu sair, isso aqui acaba. Era esse o meu pensamento. E era o pensamento mais idiota que acho que eu já pude ter na vida. Acho que é um dos, né? Mais imbecis que eu tive na vida é esse. Que se eu sair, acaba. É, e foi só um sinalzinho que, ó. Bora cuidar de outras coisas aí agora, hein? Viu como eu sou Forrest Gump? Tudo tem uma história. Tudo tem